A paz do Senhor Jesus, Lilian Silva, começando mais um episódio do Sentinelas Podcast. Estou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado e você é um presente de Deus para o canal Sentinelas Podcast. Quero começar esse episódio com uma oração de gratidão. Gratidão ao Senhor porque Ele se mantém fiel a cada dia e que nós possamos permanecer nessa fidelidade com Ele. Quero agradecer também a cada parceiro que está conosco nessa jornada e também agradecer a oportunidade de estar aqui com ela hoje, pastora Camila Oliveira, que aceitou com todo carinho de estar conosco no Sentinelas Podcast. Pastora Camila, eu sou grata a Deus pela tua vida, sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Antes de começar as perguntas, eu preciso dizer a referência que tu é para mim. Eu não quero fazer tu chorar, mas é uma referência para mim, porque desde quando eu comecei a caminhar, né, junto com a minha família no ministério, eu vejo as promessas de Deus se cumprindo, por eu estar cercada de pessoas especiais, e a senhora é uma delas. E quero dar essa palavra aqui para ela agora, né? De estar no nosso podcast. Fica à vontade, apresente-se, que eu vou falando no decorrer aqui. A lista, minha gente, é extensa, mas a mulher é aplicada demais. É isso aí. Olá, tudo bem? Eu tô me sentindo muito honrada, muito feliz de estar aqui nesse podcast junto com a Lilian. A Lilian, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, e tudo aquilo que ela fala é recíproco. A gente consegue sentir isso, a verdade, né? De a gente ter essa comunhão e da gente poder caminhar juntas. E eu tô muito feliz, porque eu sei que tudo isso aqui é uma realização de um sonho e eu, né, não tenho como expressar isso de poder estar aqui junto contigo. Glória a Deus. Pastora Camila, ela que é psicopedagoga, ela que é terapeuta, psicóloga, ela é engenheira civil, mas ela é mãe, ela é vó do coração, pastora, mentora de mulheres, minha mentora, porque eu sou aluna também, e nós queremos começar agora com essas perguntas que já estavam ardendo no meu coração, né, pastora Camila? O saber, o quanto que a senhora é uma pessoa que se dedicou à obra de Deus e, ao mesmo tempo, buscou se apresentar ao Senhor com excelência. Eu louvo a Deus por isso. E quem olha de fora pensa que, né, meu Deus, como que ela dá conta? Essa frase, essa pergunta, ela ecoa sempre, né? Quando a gente vê alguém que se dedica para o reino e não abre mão do lar, não abre mão da família, prioriza os princípios. E agora aqui eu quero falar. Olhando de fora, parece muito diferente, né? Ela é engenheira civil e ela faz parte também da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. Ela foi muito aplicada. E como essas áreas encontram dentro a sua missão, que é transformar a vida. Como essas áreas se encontram umas com as outras. Mesmo a senhora transformando vidas através do aconselhamento, através da oração, através também da diretoria de mulheres, do ministério que te acompanha. Como é conciliar tudo isso sem perder a essência da mulher e da mãe, sabe? Eu entendo que quando a gente olha um currículo extenso, às vezes a gente fica assim, nossa, essa pessoa fez tudo isso. E eu me lembro como se fosse hoje o dia da minha posse na Academia de Letras, em que haviam currículos muito mais extensos do que o meu, e eu disse, meu Deus, onde o Senhor me colocou, né? Ao lugar com pessoas tão capacitadas e que buscaram tanto conhecimento, né? E às vezes as pessoas olham, nossa, mas o teu currículo... E eu entendo que quando Deus nos dá uma missão, é lógico que Ele vai nos capacitar, mas que a nossa parte a gente tem que fazer. Então, hoje, eu entendo que buscar conhecimento faz parte de eu fazer o que é devido a mim e deixar Deus fazer aquilo que vem dele para que eu cumpra a missão.
Talvez as pessoas pensem, né? Mas alguns assuntos não encaixam com outros assuntos, né? Mas, na verdade, é tudo sobre construir um ser humano melhor, construir uma transformação através da palavra de Deus. E, na verdade, quando a gente fala de corpo, a gente fala de uma coisa, quando a gente fala de mente, quando a gente fala de espírito, a gente está falando de um só, né? Então, num todo, eu entendo que tudo tem um propósito. E quando eu decidi, então, estudar e me capacitar e buscar conhecimento, foi com um propósito. Então, eu digo que quem busca conhecimento apenas para guardar, só cria um currículo. Mas quem busca conhecimento com propósito, tem algo diferente da parte de Deus. Com certeza. E eu quero falar um pouquinho, né? Porque a senhora falou sobre mente, espírito. E lidar com a psicanálise, lidar com pessoas, cuidar de pessoas. Às vezes a gente acha que só tem que se aplicar num todo, né? Estudar. Mas eu vejo uma graça, eu vejo uma autoridade da parte do céu. Não adianta, eu vejo por mim como uma membra, né, que está caminhando. Tem coisas que eu não vou conseguir lidar. E como a senhora tem lidado com dificuldades, questionamento de mulheres que às vezes se sentem sobrecarregadas, mas estão ali também cumprindo um propósito, uma missão. Qual é a lição que a senhora aplica para essas mulheres que estão sobre a sua liderança, que também estão liderando outras mulheres? Essa pergunta que eu faço para ti por causa da psicanálise, né? Então... eu entendo que hoje a maioria de nós não estamos cansados fisicamente, né? A maioria está cansado mentalmente, emocionalmente. Então, o estudar essa área da mente humana foi muito importante para mim, para também a gente lidar com mais empatia, sabendo que no outro há uma dor que talvez não é igual à nossa, talvez é pior que a nossa, ou até menor, mas há uma dor, há uma história por detrás daquela pessoa. E hoje eu consigo olhar para as minhas lideradas de uma maneira diferente, olhar num todo. Porque num mundo em que as pessoas olham para as outras apenas querendo ver resultados, e enquanto você dá resultado, você tem valor, eu acho que é muito importante uma liderança que olha para um todo, né? Que está preocupada, sim, com o teu bem-estar, tanto mental, quanto psicológico, quanto emocional, quanto espiritual, né? Que a Bíblia nunca prometeu que iria ser... né? Que não iria ter um fardo, que não iria ter uma responsabilidade a carregar. Não, ela diz que tem. Mas ela diz que com Cristo esse fardo é leve. Então, eu procuro mostrar que o privilégio de nós servirmos a Deus e fazermos algo para Ele, sermos escolhidas para ser líder, vai nos trazer uma responsabilidade maior, mas que se a gente olhar para nós mesmos com o amor que Deus quer que a gente olhe, com o cuidado que Deus quer que a gente olhe, com certeza esse fardo vai ser leve. Pastora, eu vejo que Mulher Vida Nova está sempre em movimento. A gente não fica parada. Não para. A gente não para. E isso é um ministério funcional. Na prática, não é apenas, nós vamos na igreja. Nós não temos algo para fazer, mas quando a gente chega diante do calendário anual, eu vou falar porque eu estou ali fazendo parte e é uma das coisas que eu me alegro. Meu Deus, não é aquele peso, é gratificante, contagiar, e essa é uma das áreas que eu mais gosto no Mulher Vida Nova, na Igreja Vida Nova, é que todos os departamentos eles conseguem funcionar, o corpo está se alinhando. Ver as mulheres que estão se movimentando e a senhora ali direcionando elas, às vezes vai ter aquela que vai estar mais cabisbaixa, vai estar se sentindo sobrecarregado. Mas quando eu vejo as campanhas, olha, todas as campanhas que a senhora organiza, mobiliza mulheres. E agora eu não estou entrando no roteiro. É muito bom fazer parte de algo que dá certo. A oração sempre dá certo.
campanha, grupo de oração, o propósito. Nós estamos aqui em véspera de conferência, nós estamos se alinhando para buscar o mais do Senhor, e às vezes, quando a gente quer buscar mais do Senhor, se trata de profundidade. Eu precisava falar do nosso tema anual, que é um chamado para o mais profundo. E nessa conferência é além da superfície. Eu queria fazer essa pergunta que eu nunca fiz. Como é que é receber esses temas? Todo ano o Senhor ele te apresenta temas estratégicos e que movimentam mulheres que estão, às vezes, paralisadas. Tu sabe que isso é uma coisa que até eu me surpreendo todos os anos, porque às vezes a gente pensa assim, vai chegando perto do final do ano, e eu penso assim, meu Deus, o que a gente vai trabalhar no ano que vem? E eu costumo dizer que a nossa vida tem que ser um altar, né? E com todas essas campanhas e com todo o movimento, eu sempre peço para Deus me direcionar em tudo. Então, não é só nas campanhas, até as próprias aulas da mentoria, eu comento com as meninas que é tudo direcionado por Deus, não é alguma coisa que eu programei, tanto que eu não consigo nem adiantar para elas, tipo, vamos fazer posts sobre esse tema, porque vai ser esses temas que vão ser trabalhados, porque eu deixo que o Espírito Santo me conduza para que a gente entre dentro da necessidade, e o tema anual não é diferente, eu sempre peço a Deus. E a gente já teve coisas muito curiosas a respeito de temas, né? E a gente veio de alguns temas polêmicos que as pessoas dizem, meu Deus, de onde tu tirou esse tema? Principalmente meu marido disse, meu Deus, de onde tu tirou esse tema? Eu disse para ele que, mas eu não sei. Eu disse para ele, Deus falou comigo, e a maioria das vezes é em oração. Posso dizer que 99% das vezes que Deus me deu um tema, eu estava em oração. Algumas das vezes foi em campanhas na igreja, que a gente estava lá numa campanha que aconteceu no ano, e a gente foi para lá orar, e o Espírito Santo, né, dirige. Algumas vezes eu lembro que quando Deus nos deu o tema das inestimáveis, foi numa madrugada, e aí na madrugada acordei, orei, mandei mensagem para as meninas, né, as secretárias, as vices ali, que a gente tem um grupo, mandei para elas e disse, eu tenho um tema. Deus me deu um tema. Acordei de madrugada e disse para elas, Deus me deu um tema. E elas, por incrível que pareça, a maioria delas estava acordada, e disse, e sobre o que vai ser? E eu disse para elas, eu ainda não sei qual vai ser a palavra que a gente vai usar, mas eu quero que elas entendam que, a partir do momento que a gente se posicionou, elas têm que entender que elas têm um valor. E eu nunca vou esquecer daquela madrugada, porque as meninas ficaram procurando palavras que tentassem expressar, e eu disse para elas, na verdade, a gente não vai encontrar. Porque é inestimável o valor de uma mulher de Deus. Meu Deus. E aí foi quando elas disseram, tá aí o nome, tá aí a palavra. Então, sempre foi algo assim, diferenciado da parte de Deus, direcionar esses temas. A gente estava trabalhando o secreto, foi quando a gente entendeu que agora as mulheres estavam posicionadas, sabiam o seu valor, e agora era o momento de a gente ter um secreto com Deus. E quando a gente estava no secreto, estava tão bom que as meninas disseram, não, vamos continuar com o mesmo tema, vamos ficar com o secreto mais um ano. E aí eu orei e disse, não, mas eu não consigo. As mulheres ficam naquela expectativa de qual vai ser o próximo tema. E não posso deixar de dizer para elas, vai ser secreto de novo. E aí eu fui orar, e dessa vez eu estava dentro do meu carro. Eu digo que o meu carro eu passo a maior parte do tempo no carro. Então, ele é o meu altar, e a maioria das vezes eu estou sozinha ou com os meus filhos. E eu estava no carro e eu disse, Deus, eu sei que a gente está amando esse período de secreto, que isso tem movido mulheres, mas eu preciso de algo a mais. Preciso que o Senhor me direcione, eu quero um tema, eu quero que essas mulheres realmente busquem o secreto, mas seja algo mais forte. E aí foi então quando Deus disse, eu tenho algo a mais com as mulheres. Meu Deus! Que além do secreto existe um profundo. E se elas irem e permanecerem no secreto, e elas irem adiante, elas vão ter um profundo comigo. Elas vão acessar. Então, foi quando Deus me deu o tema. Eu não esqueço, porque a maioria das vezes eu sou muito empolgada, né? Porque eu sou uma mistura de sanguínea com colérica. Então, eu sou muito empolgada. Quando já estava chorando, liguei para as meninas e disse, eu já tenho o tema para o próximo ano. Então, Deus já tem trabalhado no meu coração para o tema do ano que vem. Então, entendo que tudo é um trabalhar de Deus, né? Olha, pastora Camila, muito bom estar aqui. A gente está
trocando uma conversa muito prazerosa. E essa experiência de ouvir de ti como é que o Senhor fala contigo a respeito dos temas é muito lindo, porque eu sempre busco entro de cabeça mesmo. Eu visto a camisa e eu quero viver esse secreto. Era a mulher do secreto. Pensa uma pessoa, o secreto, o que a gente encontra lá no secreto? Aí, então, eu tirava um tempo para mim e eu disse, não, eu preciso testemunhar de que o meu secreto está acontecendo. E não era só eu. Eu via outras irmãs junto comigo naquela busca pelo secreto, os cultos, departamento feminino em cada congregação funcionando na mesma linhagem, no mesmo alinhamento, né? Na mesma visão de secreto. E quando a gente viu que seria algo mais profundo, e eu vejo que tu passou a entender o que era o mais profundo também. A pastora Camila Oliveira está vivendo um profundo. E agora eu quero falar sobre a mentoria Essência 31. Porque a mentoria Essência 31, ela mostrou para ti mesmo que é o viver o a mais de Deus na tua vida. Não, você... mas eu já lidero mulheres. Eu já trabalho com mulheres. Não, mas eu tenho algo a mais, no profundo. Aí nasceu a Essência 31. Eu preciso que tu compartilhe conosco como foi que o Senhor te deu uma mentoria, onde tu tens guiado mulheres. E eu preciso compartilhar depois um testemunho sobre a mentoria Essência 31. A Essência 31, eu digo que é o meu lugar hoje de realmente compartilhar mais profundo aquilo que Deus trabalhou na minha vida. Não é algo que eu não conheço. Por isso que eu deixo Deus me dirigir os temas a cada mês, porque eu peço a Deus que eu seja direcionada dentro da necessidade, né? E eu não falo na mentoria coisas que eu não vivi. E uma das coisas que eu carrego é que a mentoria, ela faz com que a gente conheça a nossa verdade. Meu Deus. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente toma muito como a verdade, né? Aquilo que está ali na palavra. Mas eu entendo que aquilo que está na palavra só revela quem nós somos e mostra para nós. É como um espelho. A verdade, ela vem como um espelho. Ela vem mostrando aquilo que a gente não consegue ver sem o espelho. E aí, a partir do momento que a gente consegue ver, a gente consegue ajustar. Né? Enquanto a gente não vê, não tem ajuste. Alguns dias atrás eu estava me arrumando e me arrumei bem rápido. E eu saí, minha filha disse, ai mãe, arruma aqui, arruma ali. E eu disse para ela, é que eu estava me arrumando sem o espelho. E ela me ajustou. E aí eu disse para ela, não estava me vendo. E aí, é isso que eu quero que as pessoas, mulheres, principalmente, entendam, que existem coisas que estão em nós, que talvez a gente não está enxergando. E que talvez a gente vai precisar conhecer essa verdade para a gente ser livre. Talvez a gente vai precisar dessa verdade como espelho para a gente ver que existe algo em nós, talvez que a gente não consiga ver. E a mentoria, a Essência 31, ela vem para isso, para a gente conseguir mostrar para as mulheres que o que elas procuram não está distante delas. O que elas procuram realmente está dentro delas e elas ainda não conseguiram perceber. Então, a mentoria, ela veio para mim dessa forma de mostrar realmente o que há uma essência ainda, que talvez para muitas mulheres já se perdeu, talvez elas não consigam se encontrar porque ninguém apresentou para elas uma verdade ou ninguém apresentou para elas aquilo que elas não conseguem ver. Pastora, eu quero que a senhora fale com essa mulher que de repente é uma líder e que deve estar se perguntando, Senhor, mas é de ti isso que eu estou sentindo, essa vontade de abrir esse departamento, essa mentoria, está se sentindo travada, mas tem mulheres sobre a sua responsabilidade espiritual. Ouvir a voz de Deus pode abençoar e pode também beneficiar algumas mulheres. Eu vou dizer, quando a senhora ouviu a voz de Deus, quando a senhora entendeu que Deus tinha algo a mais para mostrar para as mulheres que estavam disponíveis,
o benefício também foi para mim, como aluna, sabe? Mas só que tem mulheres que elas acabam ficando presas no e se. Ai, talvez. Mas Deus tem algo grande. Deus chamou para liderar. Deus colocou uma mentoria, um projeto no coração, mas está ali, quer manter guardado. E o Senhor está dizendo, vai, porque tem mulheres que precisam ser capacitadas através do ensinamento que tu tem. Se você pode dar um recado de Deus, da parte de Deus, que tem no teu coração, com certeza, para ela, de que ela está, às vezes, negligenciando, deixando de ouvir a voz de Deus. Eu entendo, Lilian, que muitas mulheres, elas ouvem a voz de Deus. O difícil é obedecer à voz de Deus. Em um mundo que está tão barulhento, em que se não for perfeito, não é para te fazer. Se não for dentro dos padrões, também não está certo. E aí, o que eu noto é que estas mulheres, elas têm um chamado. Elas já ouviram a voz de Deus. Elas sabem do chamado que elas têm. Elas até conhecem o Deus que elas servem. E elas ouvem a voz. Mas esse travar não é porque elas estão olhando para a expectativa de Deus. Entende que eu olho que elas estão olhando na expectativa humana. Então, Deus me disse para mim fazer isso. E quando eu comecei a mentoria, eu também tinha essa visão. Eu ficava muito esperando a expectativa humana. Porque as pessoas estão... Se eu disser que vou fazer isso, tem uma expectativa por trás. A Lilian se posicionou para fazer um podcast. Agora, se a Lilian ficar olhando para a expectativa do povo ou a expectativa do mundo, talvez a Lilian vai ter uma frustração. Mas quando a gente entende que a voz que a gente está ouvindo é a voz de Deus e o único qual a gente precisa ter expectativas é Ele, aí o sentido do que tu faz muda. O problema é que o mundo está tão barulhento que a gente não consegue identificar o que é a voz de Deus. E a gente acaba dando mais ouvidos ao que o mundo diz. Que você não pode fazer porque você não é capaz, ou porque você não pode fazer perfeito, então você não deve começar. E muitas dizem assim, não, eu acho que isso é vontade da minha carne, é o meu querer, não é o querer de Deus. E eu entendi que se isso vai beneficiar o reino de Deus, se isso vai trazer boas novas, se isso pode ser canal de transformação para as pessoas, se isso vai engrandecer o nome de Deus, não tem como não ser a voz de Deus. Não tem como. Então, se você, mulher, está esperando, talvez ouviu a voz de Deus e está esperando em expectativas humanas, está baseada em expectativas humanas, eu quero te dizer que ouça a voz de Deus, faça aquilo que Ele colocou no teu coração e entenda que ninguém vai dizer para te fazer o que é certo e o que é errado. Não, Deus, Ele vai te direcionar para fazer. E nunca você vai poder dizer, não é voz de Deus, se isso que tu vai fazer é para engrandecer o nome dele. Então, muitas pessoas dizem, será que é de Deus ou não? O que é de Deus engrandece o nome dele. Se vai engrandecer o nome dele, então não tem o que temer. Né? Agora, eu digo que a maioria das vezes a gente consegue ceder às vozes de não faz, desiste, tu não é capaz, com mais facilidade. E às vezes a gente interpreta isso até como a voz de Deus. Mas eu sempre digo que Deus nunca vai dizer para você desistir. Deus nunca vai dizer para você parar. Essa semana ainda eu falei numa das lives, e essa palavra ecoou muito em muitas mulheres, eu recebi muitas mensagens, né? Porque estão a ponto de desistir, a ponto de largar tudo, entendendo que foi a voz de Deus que falou. Eu estou sobrecarregada, então Deus me disse que o meu tempo acabou, o meu ciclo se encerrou. E eu digo, Deus nunca vai dizer isso. Porque na palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Então Deus nunca vai dizer para você parar, para você desistir, para você recuar ou olhar para trás. Forte. Então, se a voz que tu ouve diz que é para você parar, que é para você desistir, que é para você olhar para trás, entenda que essa voz não é de Deus. E é isso, minha querida. De repente, você está aí buscando motivos para não continuar
fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você está com expectativa no homem, ou esperando o aplauso de amigos. É muito importante nós entender que o Senhor, Ele nos dá o acesso, o Senhor, Ele nos dá a senha de muita coisa. O Senhor também nos apresenta amigos. Eu sempre falo sobre isso, e eu não posso deixar de falar dos amigos, as amigas do céu. O Senhor sempre vai apresentar amigos que vai orar contigo, vai orar, interceder por você, e não quer que você pare no meio do caminho. Às vezes tem dificuldades, mas isso acontece com todo aquele que decidiu não viver da sua vontade, mas da vontade do Pai. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Pastora, na Essência 31, teve uma aula que me marcou muito. E nós estamos aqui hoje no Sentinelas Podcast porque eu me posicionei e eu estou vivendo isso. Eu falo da aula que nós falamos sobre o medo e depois da aula sobre a coragem. E a senhora falou para nós na aula que a coragem não é a ausência do medo, mas é nós entender que nós precisamos se posicionar, ainda que a gente sinta medo, insegurança. Não estou dizendo de fazer algo que Deus não disse, mas eu digo assim, o podcast sempre foi um sonho para mim. Mas eu tinha medo que não fosse dar certo, medo que eu fosse errar. Inclusive, eu preciso dizer, eu vou ficar mais à vontade, porque eu não estou fazendo aqui algo que eu não queria. Foi um sonho. Só que a senhora também falou das dores do crescimento. E, de repente, a dor do crescimento é uma insegurança. É achar que eu vou errar, que eu vou falhar, que eu vou tossir aqui. Mas o medo era um bloqueio de eu romper aquilo que Deus já tinha, o que já estava pronto para mim, sabe? E hoje, olhando para a senhora sentada aqui na minha frente, eu vejo o quanto que Deus foi bom comigo. Eu vejo que eu sou uma improvável, mas o Senhor, Ele me escolheu, e esse tempo para mim de mesa contigo, aqui no Sentinelas, porque eu entendi que a gente tem que romper os medos limitantes. E a senhora falou muito sobre isso nessa aula e que me marcou. Eu estou aqui hoje, por causa do podcast. Eu digo que, na verdade, todas as aulas que eu ministrei foram aulas que eu recebi e que foi um destravar na minha vida também. Então, eu não tinha dúvidas de que aquilo que eu recebi eu precisava compartilhar. Então, tola é a pessoa que busca conhecimento e guarda para si, né? Porque o maior privilégio que um instrutor ou um professor, eu como pedagoga, hoje, para mim, o maior privilégio é ver os alunos alcançando mais longe, indo além, não só daquele ponto em que eles chegaram em aula, mas eles indo além do que eu fui. E eu tenho certeza que a Lilian vai voar e vai ir muito além. Amém, Senhor, do que ela sonha e planeja. Mas a senhora falou sobre da gente ir além como mentora. E a Camila Mãe, eu vejo que ela é extraordinária, ela é demais, gente. Eu acompanho as redes sociais dela. Ontem o Pedro Júnior estava de aniversário. E ainda não é que sobra tempo, eu falo das prioridades que uma mulher tão aplicada tem. O sucesso dentro é evidente, e por isso que o sucesso fora é o que a gente está vendo aqui hoje. A gente está olhando aqui para a Camila, a pastora Camila, mãe, mas eu estou falando não só a mãe espiritual, mas eu estou falando da mãe que dentro de casa os filhos têm prazer de estar perto, de fazer o devocional junto, de adquirir conhecimento no dia a dia. Quem é a Camila Mãe do Pedro Júnior e da Camille? A Camila Mãe, vou dizer para vocês perguntarem para as crianças, vai ser mais fácil. E a gente sempre tenta conciliar, né? Eu sempre costumo dizer, sempre nas minhas redes sociais, porque às vezes as pessoas olham e a gente não vai postar tudo, porque nem dá tempo, né? Nem é coerente. Mas a gente não dá conta de tudo, né? Então a gente tem que optar pelo que é mais importante. E ontem era aniversário do Pedro Júnior.
eu tive almoço com os obreiros na minha casa. Então, eu tinha que conciliar, né? Eu queria fazer uma coisinha para ele e mostrei para ele que mesmo com os irmãos da igreja estando lá, nós podíamos comemorar. Eu fui lá, comprei um bolinho, a gente cantou parabéns para ele. E eu disse para ele, tu tá vendo, esse corpo de obreiros estão aqui, eram alguns pastores. Eu disse, eles também te amam e amam a nossa família. E é por isso que eles estão aqui no teu aniversário. E conciliar tudo isso, mostrar, né, para eles isso. Ontem eu também sentei, colei figurinha, né, da Copa. Né? Ai, todas essas coisas de mãe, a gente acaba parando, mas a gente não é perfeita. E essa semana até a minha filha estava rindo, né? O Pedro, a gente precisava levar bolo de cenoura para a escola. E tinha que ser bolo feito com a cenoura. E aí a pessoa que nunca tinha feito bolo de cenoura, tá, deu a cenoura. Mas comprei os ingredientes e eu pensei, como toda mulher, a gente sempre, né, acha que a gente tem limitações ou que a gente não vai conseguir. O que a Camila fez? Eu fui lá na prateleira do mercado, peguei o pacotinho do bolo de cenoura pronto e, por precaução, eu vou levar junto, caso a minha receita não dê certo, né? Então, a gente é uma mãe comum, né, com dúvidas, com incertezas também, né? A gente está sempre tentando mostrar o caminho. Deu certo meu bolo de cenoura, foi um sucesso na escola. Não precisei usar do pacotinho. Mas isso só mostra o quanto a gente é capaz. E às vezes a gente, né, tem as nossas inseguranças. Mas vai ter dias que a gente vai renunciar e vai deixar a louça, e vai deixar a roupa, e vai dar aquela atenção para eles. Hoje eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? A Camila é uma joia de Deus, sempre envolvida, né? Incomoda ela que ela disse que ela já nasceu mulher vida nova, né? Porque ela nem quis ir nos jovens. Agora ela está um pouco envolvida nos jovens, mas ela está em todos os departamentos femininos. O Pedro Júnior é aquele carinha mais intelectual, né? Ele tem 10 anos, está escrevendo um segundo livro, todo de autoria dele. Ele mesmo está escrevendo, não tem... a primeira edição, o primeiro livro que ele escreveu foi assessorado pela escola, pela prof, né? Ele teve acompanhamento e eu vi esse despertar nele de querer escrever e achei isso lindo. E ele está escrevendo, né? Os planos são de que a gente consiga fazer esse lançamento no dia do aniversário do pai dele. Então, a gente está dando uma agilizada, eu e ele. Ele aparece nas minhas lives, né? Ele é mais falante e menos envergonhado da família. E é autêntico. Eu acho que a gente vive como uma família comum, que não tem também só dias bons. Tem dias que a mãe precisa corrigir, tem dias que a mãe tem que ficar acordada de madrugada. E é a gente priorizar. Entender que nem tudo vai estar perfeito sempre, mas que a gente priorizar o que é mais importante vai sempre funcionar. Isso é importante. Pastora Camila, a Camila é esposa de pastor presidente, eita, meu Deus, que está ali do lado, né, conciliando também com a diretoria do departamento feminino, mas eu vejo que vocês não abrem mão do tempo de qualidade da família. É muito importante. Eu, como ovelha, entender que os nossos pastores, eles precisam desse tempo de conexão com a família, desse tempo de apoio, de descanso. E como é para ti conciliar isso, né? Precisar dar um time ali, não deixando de lado as obrigações da igreja, mas estar ali do lado do esposo, naquele tempo de qualidade. Eu digo que a gente não pode contar com um calendário, né? Jamais. E principalmente uma mulher vida nova, um membro vida nova. Essa semana alguém me disse assim, eu vi que vai ter reunião no Dia dos Namorados. Eu disse, pois é, vai ter reunião no Dia dos Namorados. Mas no Dia dos Namorados? Eu disse, olha, o dia que teu relacionamento precisar namorar só no Dia dos Namorados, teu relacionamento tá errado. Sim. Porque nem sempre a gente vai conseguir. Até tava rindo esses dias, porque agora no próximo mês a gente vai fazer aniversário de casamento. E a gente nunca conseguiu comemorar no dia do aniversário de casamento. A gente sempre sai alguns dias antes, ou uns dias depois. E aí uma pessoa me perguntou, isso não te incomoda? Eu disse, se eu precisar de ter uma data fixa, daí tá tudo errado. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a conciliar, sim.
a gente entende que o reino, e eu acho que isso é muito importante quando os dois entendem que o reino é prioridade. E quando eu assumi esse relacionamento, sabendo, né, do compromisso dele, eu coloquei isso no meu coração de que eu estaria ali para ser uma auxiliadora e para apoiar ele. Então, eu não vou dizer assim que eu não fique, às vezes, poxa, eu queria fazer outra coisa. Mas o chamado é mais forte. Aproveita e já dá um recado para as esposas de pastores. O chamado é mais forte. Porque eu falo de fora, eu sou filha de pastor e de pastora, então o chamado arde no coração. Às vezes a gente mata 2, 3 leão por dia, mas quando a gente decide viver o propósito de Deus, automaticamente o direito de escolha das suas vontades próprias a gente perde. E entender que ela é ajudadora, auxiliadora, né, pastora? Eu entendo que a esposa do pastor, ela tem, principalmente a esposa do pastor, a esposa de um líder, até de um obreiro, ela tem que abraçar o chamado. Mas é o chamado do meu marido, não é o meu. Mas se Deus me colocou junto, Ele está unindo propósitos. Então, eu entendo que quando Deus me chamou, tem coisas no ministério que não me diz respeito, que diz respeito ao pastor presidente, e ele vai resolver. E talvez eu nem vou saber. Mas no que diz respeito ao meu papel e à minha função, eu estou ali do lado para o que deve é. E a gente tem que entender isso. Enquanto eu relutar contra isso, eu não teria um relacionamento feliz. Então, se você é esposa de um líder, de um pastor, tem um relacionamento com alguém, né, que tem liderança, abrace o chamado. Se posicione ao lado. E eu tenho certeza que quando os dois trabalham juntos no mesmo propósito, aí vai sobrar tempo de qualidade. Aí vai conseguir ter mais paz, porque eu digo assim, num lar em que a divisão não tem paz. Então, enquanto você decide dividir, não tem paz. E o poder está na mulher. Eu vejo muitos ministérios acabando por falir espiritualmente por causa das mulheres. O poder do ambiente, eu falei isso na nossa última aula na mentoria, que o poder do ambiente ele está na mulher. E é notório que se você chega numa casa e a mulher tá aborrecida, tá todo mundo estressado. A gente, né, pastor faz visitas, chegou lá, aquela mulher não tá bem, e aí tá todo mundo estressado naquela casa. Agora, se aquela mulher tá feliz, aquela mulher tá alegre, aquele ambiente é outro. Né? E eu vejo isso e testemunho isso, porque às vezes eu saio e meus filhos ficam em casa com o pai deles, e eles, mãe, pelo amor de Deus, vem pra casa, porque a casa... sem tu não dá, porque eu sou o movimento do lar, a gente é o movimento do lar, a esposa é o movimento do lar, dos filhos, do marido. Então, quando ela se opõe ao chamado, é como uma corrente amarrada ao pé do missionário. Não tem como ele avançar. Ele vai conseguir fazer só o que está na volta. Ele não vai conseguir ir além. Agora, quando tu é aquela que impulsiona, ele não vai além sozinho, a família toda vai junto. E aí, né, desfruta das bênçãos de Deus, através do chamado. Pastora Camila, já pregou para nós aqui, né? Então, é do lar ao altar, minha querida. Quando a gente decide viver junto para somar, entender que o casamento é união de propósito, eu olho para a senhora, que para mim é minha pregadora. Nós temos uma pregadora, gente, e eu já vou falar aqui, nos eventos, os oficiais, né, que acontecem todo ano, já foi batido o martelo. A gente não aceita outra pregadora que não seja a pastora Camila. Por quê? Gente, ela traz o tema, ela tem o direcionamento, tem a visão. E às vezes a gente não entende o significado do tema, a gente está esperando a pregação dela. A gente já fica esperando a pregação dela, por quê? Porque aí a gente vai começar a degustar o tema. E é uma imersão, eu digo. Quando a gente vive esse tema junto com a pastora Camila, do lar ao altar, que eu digo assim, é porque foi chorado, teve oração, teve propósito.
E quando a gente escuta e começa a viver a partir das campanhas de live, através dos retiros, através da diretoria, tudo é um todo, né? Mas é como um corpo. Os membros, eles andam numa frequência só. E eu quero perguntar para ti, como é esse chamado da pregação, chamado, né? Porque a palavra diz, ide e pregai. A senhora está cumprindo esse negócio. Às vezes eu tento fugir, né? Eu vou entregar a Lilian aqui. Eu botei o cronograma do último retiro. Aí eu coloquei as 3 pregadoras lá. Como assim 3 pregadoras? Né? Ela já me cobrou. Como assim 3 pregadoras? Não tem como, porque aí eu disse pra ela, nesse retiro eu vou ter uma folga. Eu gosto muito de ministrar a palavra, mas como acho que toda pessoa que tem temor de Deus, né? Eu digo, a gente treme na base. Sábado eu vou ministrar. Estou mastigando a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Todos esses dias até chegar o sábado. E é sempre um temor e um tremor, né? Eu digo que quando a gente achar que a gente já está um profissional do altar, que a gente vai conseguir, que a gente é bom, a gente não vai funcionar. E, lógico, que às vezes a gente tenta fugir assim, que nem Jonas, né? Porque eu já acho que eu não tenho uma boa dicção, assim, maravilhosa. Mas vocês entendem, então já tá bom. E foi um pedido meu, então eu me sinto na obrigação, porque eu era muito jovem, estava num culto de jovens. Era um encontro pentecostal que eles faziam na nossa igreja. E eu nunca vou esquecer, naquele dia eu cantava, né? Pra quem não sabe, com essa voz maravilhosa, eu era cantora. Descobrimos o talento. Por favor, não peçam pra mim cantar, por gentileza. Mas eu já fui cantora. Eu já fui cantora. Eu até botei num post esses dias, eu disse um louvor, eu disse, gente... Sim, só mais uma lágrima. Cantora. Eu já fui cantora, gente, já fui cantora. E eu olhava as pregadoras e eu amejava aquilo, eu dizia, Deus... Eu quero um dia ministrar a palavra assim. E naquele culto em que eu vi a pessoa ministrar, e eu disse, Deus, eu quero ministrar como essa mulher ministra. E eu nunca vou esquecer. Ela desceu do altar, ela foi na minha direção e ela disse, hoje Deus vai te entregar aquilo que tu está pedindo para Ele. Então, eu não tenho como me negar, porque foi eu quem pedi. A Bíblia diz que a gente ganha um talento, mas que a gente pode granjear outros talentos. Eu entendo que esse eu pedi a Deus. E aí, daquele dia em diante, que Deus disse, então, que me daria o dom da palavra. Eu tenho buscado, feito a minha parte, mas sempre na dependência de Deus. Sempre contando com Ele para dar o direcionamento, o discernimento da palavra, porque a gente não vai entregar nada que é nosso, né? Tudo que é dele. Pastora, escritora, acadêmica, pastora, mentora, esposa, mãe e avó do coração. Como você organiza o seu secreto para dar conta de tantas frentes públicas sem perder a essência? Essa pergunta aqui, ela tem esse... Eu creio que vai dar um corte top, porque assim a gente vê a senhora, mas a gente precisa saber que tem um secreto. Tem um momento que é só você e Deus. Eu acho que o ponto de tudo é tu entender que tudo que tu faz é porque tu é servo. E o servo, ele tem que estar atento à voz do seu Senhor. Então não tem como eu servir o meu Deus se eu não escuto Ele. Então o ponto do secreto, ele é primordial. E hoje, alguns dias atrás, eu até estava no carro ensinando para o meu filho sobre o secreto. De que, às vezes, a gente pensa que tudo tem que ser público, tudo tem que ser visto. Eu vou fazer meu devocional, eu tenho que postar, porque senão as pessoas não vão achar que eu faço um devocional. E eu acho que o que eu vou carregar comigo é que vai mostrar se eu tenho secreto ou não, se eu tenho um tempo com Deus ou não. E não tem como ser servo se não ter tempo com o seu Senhor. E eu procuro inúmeras vezes estar na presença de Deus, seja nos meus afazeres domésticos, seja dirigindo. Já
entendi, porque a Camila, perfeccionista, sempre se limitou a um tempo. Eu tive um tempo que eu sempre me limitei a achar que eu precisava ter um secreto, teria que ser aquela coisa que eu teria que ter aquele lugar específico, aquele horário específico e fazer exatamente algo programado. E quando tu entende que tu é servo e não é tu que domina, tu entende que tu é servo em qualquer lugar. Então, eu entendi que eu preciso ter Deus como prioridade. Então, ele está na minha lista de tarefas do dia, o meu tempo com ele. Alguns dias pela manhã, alguns dias pela tarde, alguns dias pela noite, outros pela madrugada. E, às vezes, em lugares diferentes, mas sempre ter ele como prioridade. E lembrar que o mais importante de tu conseguir conciliar tudo, que talvez tu não vai conseguir conciliar tudo, é tu manter a intimidade com ele. Seja no carro, seja lavando a louça, seja fazendo serviço, mas tu ter contato com ele, né? E eu acho que isso é o mais lindo de quando a gente entende que a gente tem contato com ele. Tu tá indo no teu carro, como inúmeras vezes, se vocês perguntarem para os meus filhos, porque eu levo eles na escola, e é um tempo considerável, de inúmeras vezes eles estarem quietinhos, eu estar falando com Deus e nós sentirmos a presença de Deus no carro e não ser algo que é só meu, é algo que acabo compartilhando com eles, porque a gente entende que intimidade com Deus não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Constante. A constância, pastora. Eu vejo que hoje liderar mulheres nunca foi algo fácil, mas como que estar posicionada ali, nunca buscou ser referência, eu preciso fazer, mas quando o Senhor te capacitou e tem te capacitado, te colocado ali como líder, e entender que tem que estar disponível, tem que ser acesso para mulheres que estão ali em processo de cura, em processo de estar constante, às vezes não consegue manter a constância. A demanda, a rotina, às vezes são parecidas uma da outra. Mostrar para ela que mesmo cuidando da casa, cuidando do lar, cuidando, seja do trabalho, fora, ainda assim entregar algo de todo o coração para Deus, que é o trabalho que tu desenvolve com as mulheres, né? Estamos numa diretoria, eu não sei exatamente o número dessa diretoria. Hoje nós somos 34 mulheres. Em 34 mulheres trabalhando ali junto contigo na retaguarda, as líderes, as vice e a secretária. Como que é para ti estar sempre ali mostrando a disposição, sem perder a humanidade de que... Porque assim, vocês sempre querendo, achando que a gente é super mulher, né? Mas a senhora sempre deixa bem as claras que a senhora não é super e que não vai dar conta sempre e que tá tudo bem. Eu acho que o tempo hoje, eu estava, meu Deus, pensando quanto tempo passou, e eu acho que o tempo fez com que a equipe se alinhasse de uma maneira que hoje elas entendem, né, que cada uma tem a sua função, como a gente no corpo de Cristo, cada um tem uma função, e aí cada uma fazendo a sua parte, as coisinhas fluem, e eu consigo atender aquela demanda entendendo que esse é o meu plano maior. Se não der tempo da Camila lavar a louça, tá tudo bem. Mas a Camila tem que cumprir a missão dela, que é ministerial. A minha prioridade, e na nossa casa a gente sempre põe para eles, a nossa prioridade é com o reino. As demais coisas vão ser nos acrescentadas. Então, a prioridade sempre vai ser eu responder elas, sempre estar atenta a elas. E lógico que daí vai ter as outras prioridades do lar, coisas que são, né, importantes que a gente precisa. Mas eu acho que tu ter isso como primícia na tua vida faz com que tu consiga estar mais presente ali. O que eu vejo hoje nas mulheres é que, às vezes, a minha primícia não é
o meu ministério, aquilo que Deus tem para mim. Por isso que há uma dificuldade em conciliar. E aí, realmente não vai ter o equilíbrio que teria quando tu consegue colocar aquilo que Deus te chamou para fazer como primícia. Então, a gente ontem tinha atividades, era aniversário do meu filho, tinha atividades, a gente está na preparação para a conferência, aí eu disse para ele, ele queria ir na pizzaria, ele estava ruinzinho, e aí eu disse para ele assim, ó, tu tá ruinzinho, a mãe tem compromisso, o pai, né, também, então nós vamos fazer o seguinte, a mãe vai pedir uma pizza para ti, nós vamos comer uma pizza em casa, depois a mãe vai para a igreja cumprir os compromissos e tu fica em casa, né, não sai no frio, ele estava meio ruinzinho. E aí, tava tudo bem. Tá tudo bem. E eu disse pra ele, outro dia, quando tu melhorar e a gente não tiver compromisso, a gente vai ir. Então, entender que dá para conciliar. O problema é eu querer, né? A gente tem que querer. Eu vou voltar aqui no Essência 31 e agora mais num gancho de divulgação, né? Vou fazer um convite aqui também para aquelas que querem fazer parte. Eu vou deixar depois a pastora falar um pouco do que é a Essência 31. Mas eu, como aluna, eu preciso dizer que você não precisa andar sozinha. Você não precisa se sentir sobrecarregada ou até aqui teve frustrada porque se abriu com pessoas que só queriam informação da tua vida e não te deram suporte. Essência 31, você vai ver nessa xícara aí que a gente trouxe para... Ela é linda, maravilhosa. Na Essência 31, você não vai caminhar sozinha. Você vai ser uma pessoa que vai passar por um treinamento, você vai ver algumas coisas que identifica que precisa ser mudado na tua vida. E eu quero que a pastora Camila faça um convite, né, para aquelas que querem fazer parte da mentoria Essência 31, né, e fale um pouquinho do que é Essência 31 para nós hoje. A Essência 31 é um lugar para você, mulher, que de repente está sentindo na tua alma que você já não é mais a mesma. Com o passar do tempo, talvez, sem perceber, o amor esfria, as coisas entram em modo automático. Você até quer fazer, mas você se sente travada, você até ouve a voz de Deus, mas não consegue avançar. E aí, talvez, com tudo isso que você sente, o cansaço, né, a ansiedade, o medo, né, você tente buscar uma solução, tente buscar uma saída, mas não consegue. Com tudo isso, você perde oportunidades, você perde momentos importantes, você perde de ter realizações na tua vida. E, às vezes, o que a gente precisa é tão simples, né? É alguém que nos dê a mão, que caminhe com a gente e que nos lembre, às vezes, coisas que a gente até já sabia, mas precisava daquele reforço, precisava daquela orientação, precisava daquele empurrãozinho. E a Essência 31 é o lugar de tu voltar ao primeiro amor, de tu se reconectar contigo mesma, de tu ter um destravar para realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Para você parar de perder oportunidades, para você parar de buscar aquilo que está aí, né, ecoando na tua alma, talvez em comida, talvez em prazeres, talvez em, né, em tantas coisas, talvez acumulando coisas que não estão te fazendo bem. A Essência 31 é o lugar de você buscar no lugar certo, no momento certo, aquilo que você realmente precisa para viver o pleno, o abundante de Deus, viver com intenção e não no modo automático, e não no a vida vai correndo e eu vou vivendo, não. Eu realmente vivendo a vida, tendo uma vida abundante, tendo uma vida plena. Não que não vai ter lutas, mas eu saber como lutar as minhas guerras. E a Essência 31 é esse lugar. O lugar que vai te ajudar a resgatar a tua verdadeira essência, vai fazer você viver com intenção, vai te ensinar a lutar as tuas guerras e se posicionar como uma mulher que realmente ainda existe e sabe que aí dentro de você, talvez você ache que não existe mais, mas aí dentro existe uma essência especial da parte de Deus que precisa, né, ser como fonte inesgotável. E talvez tu se sente como uma fonte que secou.
Mas se você vir para esses 31, não tenho dúvidas de que essa fonte vai voltar a jorrar. Eita, que é forte. Glória a Deus por isso. Agora eu tenho uma pergunta aqui. Dentre todos esses convites, né? Porque a gente está em questão de estar sempre em movimento. Mas o problema não é estar em movimento, mas é se movimentar na direção certa. É saber que nós estamos indo em direção àquele caminho que não erra. Jesus é o caminho. E, de repente, você, mulher, está aí travada, não conseguiu alcançar os seus objetivos. Eu preciso te lembrar que quando Deus fez uma promessa para você, Ele não se enganou. Então, eu preciso te lembrar que tem mesas, tem lugares que não vai acrescentar nada na tua vida. Eu quero te convidar a sentar na mesa das Mulheres Essência 31. É muito, muito importante ressaltar que não se trata de ser perfeita, mas de entender que tem alguém perfeito, que é o nosso Pai, que vai nos direcionar com clareza. Por isso, é bom você não caminhar sozinha, mas principalmente com pessoas que vão te atrair à presença de Deus. Vão mostrar para você que tem mais ainda dentro de ti para você viver. Pastora Camila, dentre tantos títulos, graduações, se você tivesse que ser lembrada por apenas um impacto na vida de alguém, qual seria? Depois de que ela passou na minha vida, algo mudou. Eu acho que é isso. Então tem uma coisa para te dizer. Eu acho que eu não posso passar na vida de alguém e nada mudar. Eu acho que foi para isso que Deus me chamou. Para mudar. Nem que seja apenas de um choro para um sorriso. Mudou muita coisa na minha vida. Graças a Deus. Eu sou suspeita em falar. Eu não vou falar muito para você não achar que é idolatria. Meu Deus. Mas eu preciso dizer um negócio. Depois que a senhora passou na minha vida, né, o Senhor, Ele te usou para desvendar algumas coisas que estavam confusas. Porque, como mentora e pastora, você, às vezes, traz clareza para alguma coisa que está dentro de nós. E eu acho que é essa a tua missão. Então, realmente, a gente busca ser não só relevante na vida de alguém, mas ser alguém que fez sentido. Nossa, não precisou um convite especial para chegar na tua vida, mas causou algum impacto. E esse é o impacto. Isso é a pastora Camila Oliveira. É um livro que mudou a sua vida. A Bíblia. Eita. Ela é realmente, eu digo que ela é aquela que confronta, ela é aquela que instrui, é aquela que faz a gente olhar para nós mesmos e nos dá um direcionamento. Na verdade, tem tantos livros, né, bons, mas a Bíblia, ela é completa. É um momento em que a senhora viu a mão de Deus. Eu vivi, né, no grupo, mas eu preciso que tu fale. Eu não vou nem falar qual é o momento, mas o momento que a senhora viu a mão de Deus contigo. 30 dias hospitalizada, muita dor. Eu vou te dizer que eu não tinha dúvidas de que Deus me levaria para Ele, de que aquele era o momento. E não tem como esquecer as noites de dor em que eu peguei meu celular, porque eu quase não conseguia pegar ele, e recebi inúmeras mensagens, inúmeras orações. O dia em que o pessoal do hospital entrou no meu quarto e disse: tem uma multidão lá fora orando por você. Acho que se tu quiser, a gente consegue te levar até na janela. E eles me levaram até lá, e não tem como não ser a mão de Deus. Porque alguém tão insignificante, tão pequena, Lilian, alguém que totalmente improvável,
receber tantas ligações, tanto carinho, tantas orações, toda aquela demonstração, só pode ser a mão de Deus. Não tem outra explicação. Então, eu saí de lá, pós uma infecção generalizada, 2 cirurgias, 1 mês sem ver meus filhos. Fiquei em pleno aniversário da minha filha hospitalizada, sem passar com ela. Mas saí de lá. Hoje, ter saúde, hoje, ter outra visão, não tem como não ser a mão de Deus. Muito forte, pastora. Quando a gente recebe essas informações, né, que a gente acha que às vezes que um líder ele é inquebrável, não está passando pelo molde de Deus, e aí o Senhor nos leva a lugar aonde é Ele que vai tratar e mostrar, não, eu estou contigo para... E quem te chamou fui eu te capacito, é aqui dentro mesmo que eu quero falar. Eu me lembro que nós estávamos se organizando para um evento. Eu não sei se era conferência, se era congresso. Era conferência. E eu já estava na diretoria junto e eu pude ver que não é da boca para fora o carinho. Ter uma igreja que te ama, sabe? A senhora é importante naquele lugar. Eu vejo o respeito. Eu vou falar assim, o carinho que a igreja tem contigo, intercessores. Então, a gente já só tem uma coisa para quebrar o gelo aqui, para dizer, por isso que tu é aquele dia de Jesus. Isso não tem como... Eu sempre falo isso, né? Não tem como negar. Não tem. Olhando a vida da pessoa, olhando o que Deus fez, não pode ser, Ela né? é aquele dia de Jesus. Eu sou grata a Deus por isso. Por este momento aqui contigo, eu não posso deixar de descontrair, gente, mas ela é real, ela é humana, tá? E eu vou perguntar aqui um versículo da Bíblia que marca muito você. Tem um que eu gosto muito, que é Jeremias 29:11, que diz que Deus, ele tem planos para nós, ele tem planos de bem para nos dar o futuro que a gente deseja. Então, acho que é algo que é forte, porque às vezes a gente faz os nossos planos, né? E a gente acha que os nossos planos são os melhores. E Deus, ele é campeão em surpreender com os planos dele sempre serem melhores que os nossos. E ele nunca faz aquilo que a gente não deseja para o futuro que a gente deseja. Mas ele faz no processo dele, não no nosso. Lindo isso, pastora. Eu quero que a senhora deixe um apelo, uma frase também, já falando também sobre o nosso pré-lançamento do nosso livro. Eu digo nosso. É nosso. Eu digo nosso porque eu tive o prazer de ser uma das coautoras junto com outras mulheres. Mais feliz ainda, pastora, porque a senhora idealizou muitos sonhos. E eu acho que é a segunda edição com escritoras Mulher Vida Nova. E eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre esse livro, Do Secreto ao Profundo. O livro Do Secreto ao Profundo, ele vem trazendo mulheres incríveis, com testemunhos incríveis, de que elas tiveram um secreto para poder viver um profundo. E vão ter histórias incríveis, né, como a da Lilian e de várias outras mulheres. Nessa conferência nós vamos apresentar as escritoras, né, com pré-lançamento. É a segunda edição. E livro é uma coisa muito importante. Eu acho que esse projeto ele oportunizou muitas mulheres que tinham desejo de escrever, né, mas não conseguiam ainda lançar um livro solo. Então, oportunizou com que a gente conseguisse juntar histórias importantes que precisam ficar registradas, né? E ter essa oportunidade é incrível. Porque eu digo que o legado que você vai deixar através de um livro, ele é impactante. A Lilian vai ultrapassar gerações, né? Vai se ir, mas aquilo que ficou registrado ali,
os teus bisnetos, talvez os teus tataranetos vão dizer aqui, ó, ela escreveu, essa aqui é a história, esse aqui é o legado da nossa família. Então, acho que livro é muito importante. Eu acho que esse direcionamento de Deus vai ser, e já é, uma porta aberta para essas mulheres realmente se aprofundar mais e escreverem seu testemunho. Isso é verdade, gente, porque foram 9 páginas que eu escrevi, já estou me considerando uma escritora, me respeite, que eu não quero ninguém dizer que eu não sou escritora. Mas eu estou muito feliz, gente, a gente brinca, eu já pedi para Deus mudar esse meu temperamento aqui, mas estou no caminho, estou no processo. Olha só, eu preciso falar também da conferência que está chegando junto nesse pré-lançamento. E, além da superfície, pastora, é um tema que ele cativou nós mulheres. E tem uma coisa que a gente tem... A mulher, ela tem o dom de influenciar, sendo positivamente ou no negativamente, né? Mas eu sou grata a Deus porque nós temos um grupo de mulheres, assim, aonde uma vai incentivando, uma vai contagiando a outra. E nós decidimos entrar, mergulhar nesse tema. Não queremos viver uma vida rasa, não queremos estar vivendo na superfície, não queremos estar na beira da praia, mas nós queremos mergulhar. Fala um pouquinho aí sobre esse tema, sobre o que vem para essa conferência. Essa conferência, ela vem para realmente mexer com a gente, tirar a gente da zona de conforto. Que a zona de conforto é esse raso, que todo mundo vive. E é muito mais fácil viver no raso. É muito mais fácil viver no superficial, né? E Deus nos chama para algo mais profundo, porque é no profundo que a gente vai provar coisas que a gente jamais viu. Quem está na beira da praia... Prova do sol, que é muito bom, prova da areia, né? Até ouve o barulho das ondas, vê o mar, às vezes até molha as pontas dos pés, mas só quem vai no profundo consegue ver o extraordinário do que Deus fez. Pastora Camila, eu preciso agradecer. E o que significa transformar vidas para você? Para mim, é o propósito de tudo. Tanta gente fazendo barulho para tantas outras coisas. Para holofortes, para chamar atenção para si mesma. Eu acho que transformação de vidas é o que Deus nos chamou para fazer. Anunciar o seu evangelho que transforma, que cura. Uma pessoa disse, tu não vai falar sobre tal assunto. Se não é boa nova, eu não vou falar. E a pessoa disse, mas tu é uma pessoa influente, tu tem que falar. Mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para anunciar boas novas. Então, a minha missão é maior do que qualquer coisa que possa trazer mais, vamos dizer, mais sucesso. Realmente é transformar vidas, é anunciar o Jesus que eu carrego, é compartilhar esse Deus que transformou minha vida e que eu tenho certeza que pode transformar ainda muitas e muitas vidas. Amém. Eu quero que a senhora deixe aqui, pode mandar os seus beijos para as suas alunas, para mim, para as nossas colegas, né? Fazer o seu agradecimento, falar das suas redes sociais e tudo que Deus colocou aí na tua mão, se quiser apresentar para nós, que depois eu também quero fazer um agradecimento aqui e eu sei que vai ser bênção de Deus. Eu quero, então, agradecer essa oportunidade de estar aqui com a Lilian hoje, agradecer as minhas mentoradas que estão lá, todas as aulas, né, que recebem minhas mensagens, né, e continuam nessa caminhada comigo, a todas as mulheres Vida Nova, né, que se empenham em fazer a obra de Deus com tanto amor, com tanto carinho. Agradecer a Deus pelo privilégio de servir num ministério que eu amo tanto, que é a Assembleia de Deus Vida Nova. Agradecer a Deus pelo meu esposo, que acredita no meu ministério, que é o meu professor, o meu auxiliador em tudo, né? Que está ali para me instruir e é o meu porto seguro.
a minha família, que a gente não chega num lugar sozinho, a gente tem toda uma equipe por trás e eu posso só agradecer a Deus por toda a equipe que trabalha comigo, com as mulheres, toda a minha família que me apoia, meu marido, meus filhos, né? A equipe da Essência 31, né? Que por trás de tudo, além da mentora, tem mais uma equipe, né? E essa equipe maravilhosa, sempre me auxiliando, e eu não tenho palavras para agradecer isso, porque é, né, tudo voluntário. Então, só desejar que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre cada um. E fica a minha gratidão por poder estar aqui a todos e principalmente a Deus, que pela sua infinita misericórdia me amou e me escolheu. Glória a Deus. O Instagram dela é? Meu Instagram é @Camila_Oliveira. Também me encontra no YouTube pelo mesmo @Camila_Oliveira. Lá no YouTube tem ministrações das campanhas que a gente fez. Vocês conseguem, né, assistir, porque estão todas gravadas. Também tem o Facebook, para quem ainda acompanha pelo Facebook. Essência. E tem o Insta da Essência 31. Então, não deixem de seguir a Essência 31. Agora, nos próximos dias, abre as inscrições. Então, você, mulher que tem desejo de caminhar com a gente, de também fazer parte dessa mesa, essa é a sua oportunidade de se inscrever e vir participar conosco. E esse ano a gente ainda comemora 1 ano de Essência 31. Glória a Deus por e isso. Em breve vai ter novidades a respeito dessa comemoração. Gente, a novidade nem eu sei, mas eu já estou vibrando porque eu quero viver essa experiência. Seja mulher, Essência 31. Seja mulher, Vida Nova, venha fazer parte conosco. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela pastora Camila ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Eu não poderia negar a voz do Espírito Santo de te convidar para estar aqui, porque é Ele que tem nos direcionado. Quero agradecer também aos meus amigos que estão aqui no bastidor, o Roger e a Priscila. Eles acharam que eu não ia falar, mas eu sou muito grata por eles estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você, mulher. E eu quero dizer, a palavra de Deus fala lá em Salmos 127. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha aquele que vigia. E se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Que você possa entender que você é um sentinela de Deus, uma mulher posicionada, uma mulher que foi chamada para obter a informação privilegiada, mas não precisa ficar atormentada, não. Se o Senhor te deu a informação primeiro, é porque Ele sabe que você vai ter uma estratégia que virá dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor.